Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna. Como é que está, Jéssica? Oi, Jéssica. Olá, pessoal! Como que vocês estão? Pós-carnaval, agora o ano vai começar, hein? Aê, bora trabalhar, hein? Agora sim. Bora trabalhar. Gente, espero que esteja todo mundo bem. Eu quero começar aqui com um recadinho, que tem uma amiga muito querida, que é a Carla, que ela se mudou para São Paulo no ano passado e o plano dela, ela ajeitou tudo pra levar o gatinho junto, só que chegou lá na hora do voo, não deixaram ela embarcar com o gatinho. Meu Deus, gente. Então, um amigo dela ficou com o gato, ela de Porto Alegre pra São Paulo, né? Então, ela agora precisa de ajuda pra conseguir trazer o gatinho dela pra São Paulo, de Porto Alegre. Então, ela tá com uma vaquinha, por isso que eu vou divulgar aqui com vocês. Quem puder ajudar, quem não puder ajudar, pode divulgar, que já ajuda também. Que ela conta toda a história com detalhes lá no post. Mas é basicamente isso. A gente é para ajudar a levar o Pink para São Paulo, que é o gatinho dela. Que já faz muitos meses que eles estão longe, então reunir essa família de novo. Então vou deixar o link aqui da vaquinha na descrição do episódio, tá, gente? Então quem puder, dá uma força. Agradeço muito. Tem algum recado, amiga? Não, gente, por enquanto não. Depois vou falar minhas besteiras só no final. Só em relação ao episódio também, que tem abuso de criança, então, assim... Uhum. E é isso, só pra ficar atento, porque é um episódio bem pesado também. Então, bora pro caso de hoje. Eu fiz o roteiro desse episódio um pouco diferente, porque ele é muito difícil de encontrar informação, porque é um caso mais recente. E aí não tem tanta coisa sobre ele, além de matérias, né, de artigo jornalístico e tal. Eu usei também algumas fontes de vídeos da internet, pessoal que cobriu isso aqui, pessoal gringo, né, que cobriu esse caso. Mas a maioria foi realmente de notícia, porque eu tive que ir catando muita coisa. Mas só pra vocês entenderem, porque a gente não vai seguir a mesma... coisa que eu sempre faço, eu faço que pra mim fica fácil, que é fazer as coisas na ordem cronológica, né? Então, só pra vocês não estranharem que vai ser diferente esse caso. Então, a gente vai começar falando de Ruinerwold, que é uma pequena cidade de 4 mil habitantes no interior da Holanda. O Chris era o dono de um pub e café chamado Westerbeek, e ele estava acostumado a receber no bar habitantes locais e viajantes de passagem, assim, aquela coisa normal, né, de cidade pequena. Sabe facilmente quem não é dali, né, porque você vê as pessoas todo dia, 4 mil pessoas, você conhece todo mundo. E uma noite no início de outubro de 2019, um jovem estranho apareceu no bar, quando eles já estavam fechando. Esse jovem tem uma aparência suja e desleixada, e quando ele tenta pedir uma cerveja, ele é informado que eles não estavam mais atendendo naquele horário, porque já estava quase fechando. Era um domingo, e eles fechavam mais cedo. Ele vai embora, ele aparece novamente depois de algumas noites, mas dessa vez ele não entra no bar. Ele fica um tempo observando as pessoas pelo lado de fora e logo vai embora. Na terceira vez que esse jovem aparece no bar, ele entra e ele senta no balcão. Aí seria um terceiro dia ou no mesmo dia? Terceiro dia. Não é um dia depois do outro, inclusive. Vão passando alguns dias entre essas aparições dele. Porque se é o terceiro dia, você até chama uma polícia, né? Mas como não é seguido, né? Estranho, né? Mas passaram alguns dias entre essas aparições dele. Então era uma pessoa estranha, assim. Ele era muito pálido, cabelos longos, barba grande. As roupas são muito velhas e sujas. Parecia que ele não tomava banho há algum tempo. Ele pede uma cerveja e bebe, pede mais uma cerveja e bebe, como se ele tivesse reunido coragem para falar com alguém. E aí, depois que ele tomou umas 4, 5 cervejas, ele começa a contar pro Chris uma história assustadora e absurda. Ele diz que o nome dele é Israel Van Dorsten, que ele tem 25 anos e que há 9 anos ele não sai de casa. Israel conta que fugiu e que precisa de ajuda para resgatar seus irmãos, que ainda estão presos na fazenda com seu pai. Ai, essas histórias são muito tristes.
Chris não sabe o que pensar da história, mas percebe que algo sério aconteceu pela forma que o jovem se comportava. Ele chama a polícia e Israel conta de novo o que havia acontecido. Seu pai, Gerrit Jan Van Dorsen, mantinha ele e seus 5 irmãos mais novos em um bunker secreto em uma casa de fazenda. Eles estavam presos há quase 10 anos. Nunca frequentaram a escola, não tinham registro nem documentos oficiais. Israel estava com medo, pois naquela hora sua família provavelmente já tinha notado sua ausência e estariam procurando por ele. Gente. O que você faz quando chega uma pessoa no seu bar, Sim. nessa situação, e fala: estou há 9 anos preso em um bunker? E o lance é, ainda bem que o cara acreditou, né? Porque senão a pessoa, e chamou a pode ser polícia. mais um doidinho, sabe? Só que aí que a gente... você vê... Bom, não vou falar nada. Porque o que aconteceu? Os policiais falaram pro Israel entrar na viatura que eles iam resolver a situação. Mas ao invés de eles ir pra delegacia, o Israel começou a perceber com pânico que eles estavam voltando em direção à fazenda de onde ele tinha fugido. Meu Deus! Ele chorou, ele implorou para que não levassem ele de volta, mas os policiais estavam convencidos de que se tratava apenas de um jovem que fugiu de casa para beber ou usar droga. Meu Deus! Sim. Só largaram ele na estrada em frente à casa da fazenda e foram embora. Nem bateram na porta, nada. Largaram ele na frente da casa, na entrada, né, da fazenda. Sem nenhuma verificação, nem nada. Eles, assim, verificaram o nome dele, não tinha registro dele em lugar nenhum. Não tinha nada no nome dele. O que já é estranho, né, cara? A pessoa não tem registro nenhum. Não existe nem desistência dele, né? Não tem registro nenhum. Aí você já... Quer dizer, eu não sei, né? Também acaba que a gente tira por base muitas leis brasileiras, mas o Conselho Tutelar Brasileiro já ficaria de olho aí, né? Porque se você não registrou a criança... Mas ele é adulto, né? Então, ele verdade. tem 25 anos, né? Então... Assim, né? É estranhíssimo voltar muito pro estranho. lugar que... Muito estranho. E aí o Israel sentou num gramado e ficou olhando, desesperado, ele não sabia o que fazer. Ele viu o brilho de lanternas vindo de dentro da casa, né, que já estavam procurando ele. E ele estava determinado a não voltar pro inferno onde ele vivia. E por isso ele deu meia volta e começou a andar, dessa vez na direção contrária que ele tinha ido, até outra cidade vizinha. Ele chegou lá e dormiu em um ponto de ônibus, exausto, em um banco. E na manhã seguinte ele foi acordado por outros policiais que falaram: você não pode dormir aí. E levaram ele até a delegacia. E aí, só então que o Israel foi levado a sério pelas autoridades. Ai, que bom. Finalmente. Uhum. Ele contou a história e acreditaram nele. Quer dizer, acreditaram não. Deram o benefício da dúvida. Porque era uma história tão absurda que eu entendo as pessoas não quererem acreditar. Mas, né, aconteceu. É que nem eu falei, às vezes, vai ver, a pessoa se drogou, não tá falando nada com nada, né? Sabe? Então, é um ainda pensamento, assim, né? Você mas tem que mesmo dar assim, tem que dar uma verificada. Exato, e você tem que dar um apoio pra essa pessoa, né? Se ela tá desnorteada, se ela tá, enfim, confusa. Claro. É que, infelizmente, a gente sabe que as autoridades, né? Enfim. É isso. Israel era o 4º filho do casal Gerrit Van Dorsen e Han Jin-moon. O parto dele foi muito difícil e Han Jin quase morreu, pois Gerrit se recusou a levá-la a um hospital ou chamar um médico. Ele queria que seu filho nascesse em casa, isolado e sem nenhum registro sobre sua existência. O casal teve, no total, 9 filhos e apenas 3 mais velhos eram registrados como cidadãos holandeses. Os outros 6 não eram registrados em nenhum documento oficial. E é crime, né? Não sei se lá deve ser, mas é crime. Sim. Mas, assim, quem é que tá cuidando isso, né? Exato, né? Se eles não saem de casa, se eles não frequentam escola, quem é que vai saber que eles existem? Apesar que a existência dos outros 3 anteriores, né? Podia causar verificação, né? Pela falta de escola, essas coisas. Então, ao longo da história a gente vai descobrindo. Vai descobrindo, exatamente. Gerrit era holandês e já tinha se casado uma vez. Mas no final dos anos 80, ele se separou e entrou em uma igreja da unificação, onde conheceu Han Jin-moon. A Igreja da Unificação, também conhecida como Federação Familiar pela Paz Mundial e Unificação, é uma seita criada na Coreia do Sul em 1954 por Sun Myung Moon.
Por conta do nome dele, seus seguidores também são conhecidos como Moonies. Moon considerava a si mesmo como a segunda vinda de Jesus e iria completar a missão que Jesus não conseguiu, pois foi crucificado. Né? Então, um novo Messias, né? Tava vindo aí. Exato, Assim como vários, né? Que já apareceram por aí. Sim. Essa missão seria começar uma nova família ideal, formando uma grande linhagem humana livre do pecado. Jesus não ia crer isso, não. Ele acreditava que sim. Para ele a missão de Jesus era de começar uma família. Pô, cara, enfim. Por conta disso, a seita é conhecida principalmente por seus casamentos em massa, onde centenas de casais oficializam o matrimônio ao mesmo tempo, com boa parte deles sendo casamentos arranjados, onde os noivos acabaram de se conhecer. Tipo, é uma religião onde praticamente o foco é a procriação humana. Fazer a família de pessoas que acreditam. Inclusive, eu lembro de ver essas cenas, assim, várias vezes viralizava, né? Tipo, casamento coletivo na Coreia. E aí, era, centenas de casais. A maioria deles são essa religião aí, essa seita. Nossa, né? Que loucura, porque na minha mente, quando eu pensava em casamento coletivo, eu achava que era o mesmo esquema de quando tem casamento coletivo aqui no Brasil. Sim. Sabe? De tipo, a prefeitura junta, casais querem casar, mas não tem dinheiro e... muitas vezes acontece isso em vários lugares, né? Mas eles são famosos por conta disso mesmo. Que eles fazem centenas de pessoas ao mesmo tempo casando. E eles estão presentes em muitos países, tá? Não é só na Coreia, mas teve origem na Coreia. Mas são uma seita cristã, tá? Até porque o cara diz que é a segunda vinda de Jesus. Né? Então, e aí foi uma dessas cerimônias que o Garrett conheceu e se casou com sua segunda esposa, que era uma mulher italiana, que também seguia a seita. Mas esse casamento também não deu muito certo, eles se divorciaram. E só então que o Garrett conheceu a Hae Jin-moon, que se tornaria a mãe de seus filhos. Vocês estão imaginando uma mulher coreana? Pois não imagine, porque apesar do nome, a Hae Jin-moon era uma mulher branca, europeia, nascida na Áustria. Foi por causa da religião que ela mudou o nome, né? Sim, ela mudou o nome quando ela entrou pra seita dos Moonies, porque ela disse que Hae Jin-moon era o nome de uma mulher coreana cujo espírito passou a habitar o seu corpo. Esse espírito seria da filha, uma filha do líder da seita que tinha morrido quando ainda era muito bebê. Chamada Hae Jin-moon, sim. E aí, esse espírito de nenê cresceu, virou uma mulher, uma mulher espírito, e entrou nela. E aí, ela virou a Hae Jin-moon. Sim, claro, porque não pensei nisso. Tudo faz muito sentido, né? Cara, fez total sentido. Não, porque eu tava achando que era uma questão de nomeação religiosa, sabe? Não, é só o nome do espírito que vive nela. Poderia ser uma coisa simples. É uma nomeação religiosa. Não, é o espírito que entra. Exato. Não. Eu ia falar de nomeação religiosa porque eu lembrei que, né? Nada a ver, só um recorte aleatório, gente. Mas meus pais, eles durante um tempo frequentaram a Seishonoye, né? É uma religião japonesa, né? E aí tinha algumas nomeações e rezas que minha mãe falava em japonês, né? Por causa do Seishonoye, né? Que acaba que, às vezes eles, tem muita coisa que é legendada deles, né? Enfim, né? Que é messiânica. Só um adendo. Aí por isso que quando eu vi o nome dela, eu imaginei que ela era europeia, mas eu falei, deve ser alguma nomeação religiosa, sabe? Ou Muhammad Ali, né? Que mudou. Exato, sim. Né? Mas não. Não. Muito mais simples, vamos amiga. numa piração mesmo, né? Muito simples, é o espírito da mulher coreana que vive nela. Vamos na piração mesmo, sabe? E não era apenas esse espírito que entrava no corpo de Hae Jin-moon e fazia falar coreano com um forte sotaque austríaco. Não apenas era... Outros espíritos também encarnaram nela por algum tempo, alguns chegando a passar dias com ela. Garrett acreditava fielmente em todos eles. O casal se mudou para Holanda e vivia mudando de cidade. Os primeiros 3 filhos viviam uma vida relativamente normal. Frequentavam a escola e tinham certidão de nascimento. Mas conforme as crianças mais novas foram nascendo e não sendo registradas, os 3 mais velhos tinham que manter segredo sobre a existência deles. Eles não podiam contar para ninguém do mundo exterior sobre seus irmãos. Gente. E também não podiam falar para os irmãos sobre o mundo exterior.
Então, essas crianças mais novas eram completamente isoladas. O tempo ia passando e a fé do Garrett também ia se transformando. Se o Sun Myung Moon, que é o fundador lá da seita, né, podia se declarar a segunda vinda de Jesus, por que ele também não poderia? E aí é o lance também do que a gente vê muito de muitas pessoas que são religiosas de alguma religião, enfim, ficou, né, estranha essa frase, mas pessoas religiosas, né, que seguem algum tipo de religião, quando se isolam totalmente, né, e sei lá, começam a pensar em dogmas próprios. E Sim, aí desenvolver a própria fé, né? Exatamente. Eles acabam... não é, acho que nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro somente, que a gente já falou aqui. São várias religiões que saem de outras religiões, né? E aí essas pessoas, elas pegam a questão religiosa, se isolam do mundo, e aí eles estão dentro de uma religião mais ampla, né? Existem outras pessoas. Esse momento que ele tem essa reflexão, outras pessoas vão discutir com ele, vão falar que não é assim, enfim, né? Vão ter outras perspectivas, né? Só que como a família dele está isolada, não tem ninguém pra dizer não, né? É um grupo pequeno, né? Então... E ele é a figura de autoridade ali, né? Então, né? O que impedia o Garrett de se considerar um messias, né? Nada impedia, né? Por que não? Então, suas ideias e crenças já eram bem estabelecidas, que era o seguinte, o mundo vai acabar e ele seria o responsável pela reconstrução da humanidade. Para que isso fosse possível, o Garrett tinha que isolar completamente seus filhos para que eles crescessem longe dos pecados do mundo. Eles seriam os únicos fiéis verdadeiros e, por isso, iam ser os únicos sobreviventes do apocalipse. O Garrett gravava vídeos da rotina da família e seus ensinamentos e lições para os filhos. Tem muitas imagens mesmo gravadas desse cara. É horrível, gente, é surreal, assim, não tem nada muito explícito. Tem um vídeo, assim, que eu acho que é o mais violento, que é ele empurrando uma criança de 3 anos, mas enquanto a mulher assiste e fica sorrindo e achando ótimo. Mas é tudo muita loucura, assim, sabe? Coisa de maluco, assim, de papo de doido, né? Sim. Líder de seita. Então ele falava nada com nada, assim, esses vídeos são bem bizarros. E aí você vê que é uma completamente, que nem eu falei, né? É uma distorção. Porque se você é o Messias, né? Se você é filho de Deus, enfim, e se você quer seguir o que Jesus fez, você não vai se isolar, né? Sim, justamente, né? Você quer espalhar a palavra. Se você vai falar pela história bíblica, Deus coloca Jesus morre pelos pecados dos outros. Sim. Entendeu? Então ele fez parte disso tudo. Ele via os pecados, ele convivia. Agora, o isolamento, isso não existe, né? Dentro dessa religião, então... Mano, né? Não dá pra... Mas aí você tá racionalizando demais, né? Não, mas aí é pra ver que, tipo, não é sobre religião, mas sim sobre controle. É controle, exatamente. Né? A maioria, todos esses casos de seita é sob controle, né? Tipo, esses caras querem ter poder sobre outras pessoas. A religião é apenas um meio de conseguir isso. Então, essas lições que ele dava para os filhos muitas vezes envolviam castigos físicos, espancamentos, enquanto a Regina observava tudo com um olhar de aprovação. Uma das torturas favoritas do Garrett com os filhos era fingir que ele batia neles com uma espada invisível. Ele dizia que essa espada invisível tinha o poder de matar eles se eles tivessem sido corrompidos pelo mundo exterior. Então as crianças tinham muito medo. Eles acreditavam que a espada existia, que se acertasse eles iam morrer se eles tivessem corrompido. E aí quando ele fazia esses movimentos de bater com a espada, as crianças tinham que se jogar no chão e fingir estar inconsciente. E aí passava um tempo, elas levantavam e diziam que estavam vivas porque elas não eram más. Isso é uma manipulação psicológica absurda. Porque você tá falando que criança, gente. Criancinha, assim, desde nenenzinho, ele fazia esse tipo de coisa. Então, esse caso é muito triste, mano. Nossa, gente. Quando ainda frequentava a seita, o Garrett conheceu outro seguidor, um homem austríaco chamado Joseph Brunner. Eles se tornaram muito amigos e Joseph acreditava em tudo que Garrett dizia. Joseph era um homem extremamente recluso que trabalhava como carpinteiro. E Garrett fazia bom uso de suas habilidades para construir quartos isolados em sua casa para manter seus filhos. Joseph era vizinho deles e eles chegaram a demolir as paredes que dividiam as casas em que moravam para que morassem todos juntos. Garrett odiava seus filhos mais velhos, pois considerava que eles traziam o mal do mundo para dentro de casa. E por isso eles sofriam castigos e abusos mais sérios. Um dos filhos foi mantido em uma gaiola durante 1 ano.
A outra foi espancada tão severamente que ficou inconsciente por 3 dias seguidos. E quando acordou, Garrett disse que estava orgulhoso dela, pois ele havia conseguido tirar o demônio de seu corpo com um espancamento. Eles não podiam olhar os irmãos mais novos nos olhos para que não passassem a corrupção no mundo exterior para eles. Garrett dizia para os filhos mais velhos que se pudesse os mataria. E só não fazia porque eles tinham documentos. Suas faltas na escola seriam notadas. Essa época que um deles ficou numa gaiola durante um ano foi quando ele já tinha terminado a escola, né? Então, basicamente isso. Os quartos que o Joseph construía eram fechados, sem janelas ou saídas para fora. Eram sufocantes e feitos para isolar as crianças umas das outras. Era praticamente uns armários, assim, que eles faziam uns puxadinhos, né? O Garrett passava os dias fazendo seus sermões, espancando seus filhos e gravando vídeos de calistenia para postar no Facebook, porque ele gostava muito de postar sobre vida saudável no Facebook. Então ele se gravava fazendo exercícios de calistenia. E aí é muito louco, né? Como ao mesmo tempo há um isolamento muito grande. E ele tá na rede social. E ele tá na rede social ali, né? Pra quem quiser. É uma coisa que eu acho muito bizarra. É uma dissonância, né? Muito grande. E aí, enquanto isso, com o passar do tempo, a Regine estava ficando cada vez mais fraca e doente. Eles não sabiam que doença afetava ela, e os dois se recusavam a procurar um médico ou um hospital para descobrir a causa dos problemas. E a solução para eles era sempre rezar mais e fazer penitências. Obviamente, nada disso deu certo, porque a Regine tinha câncer no colo do útero, e ela morreu em decorrência disso em 2004. O Garrett disse para os filhos que a mãe deles tinha morrido porque eles não tinham fé suficiente para curar ela. Que também, mais um tipo de tortura para as crianças, né? Você tá dizendo que a tua mãe morreu e a culpa é sua. É horrível, tudo horrível. Sim. E aqui chega uma parte que para mim, assim, sei lá, cara, eu fico com muito ódio desses casos, mas basicamente, apesar de ela ter morrido, o Garrett convenceu os filhos de que o espírito da Regine permaneceu. Esse espírito ocasionalmente habitava o corpo deles. Um dos filhos mais velhos, de apenas 12 anos na época, era um dos principais recipientes do espírito da mãe. E quando ela estava em seu corpo, ele tinha que ser tratado como se fosse a Regine. Seus irmãos o tratavam como mãe, ele tinha que usar as roupas dela, preparar comida e cuidar de todos. Gente, o Garrett, sim, além de tudo isso, Garrett abusava sexualmente dele como se fosse sua esposa, porque o espírito dela estava no corpo do filho. Ai, que horror. Sim, uma das filhas mais velhas também sofreu esses abusos com a desculpa de que o espírito da Regine estava no corpo dela. Em 2008 e 2009, a filha e um dos filhos mais velhos conseguiram fugir de casa. Quando a família se mudou para casa em uma fazenda em Rooney Ward, os últimos dos filhos com registros de nascimento também fugiu. Os 6 filhos que ficaram eram invisíveis para o mundo e cresceram isolados de tudo e todos, acreditando que o mundo ia acabar. Na casa da fazenda, Joseph construiu um bunker onde eles iriam morar. Ele era o único que saía da fazenda para comprar mantimentos e Garrett saía para fazer seus exercícios em contato com a natureza, enquanto seus filhos ficavam presos em cômodos escuros e sufocantes. A entrada para os cômodos adicionais era escondida atrás de um armário. Nem mesmo o dono da fazenda que alugou o imóvel para Joseph sabia da existência de crianças morando em sua propriedade. Joseph havia alugado a fazenda com um acordo por ser carpinteiro. O lugar estava meio abandonado e ele trocou seu serviço por aluguel para que pudesse morar lá. Ele iria restaurar a casa e cuidar da propriedade e, sem os donos saberem, foi assim que construiu os quartos secretos, onde as crianças seriam mantidas por 9 anos. Eles podiam sair, às vezes, durante a noite para fazer serviço braçal, assim, tipo, a cuidar da horta, dos animais que eles tinham, mas, tipo, nada por muito tempo, assim. Porque o Garrett ficava falando que o mundo tinha acabado, assim, pra eles. Eles acreditavam que o mundo tinha acabado, que eles eram sobreviventes. O apocalipse já tinha acontecido, eles estavam lá pra aprender e poder reconstruir tudo. Os anos foram passando, preenchidos por infinitos abusos sofridos pelas crianças que aos poucos chegavam na idade adulta. O Israel, que agora era o mais velho da casa, questionava cada vez mais o que seu pai ensinava e dizia ser verdade. Ele sabia que o mundo lá fora não poderia ser tão ruim ou estar destruído porque os seus 3 irmãos mais velhos tinham escapado.
Então, na cabeça dele fazia sentido. Tipo, se eles foram embora é porque tem alguma coisa lá fora. Eles estudavam, eles conheciam outras pessoas antes de fugir. E eu acho que por ele ser o mais velho, ele tinha mais memórias, né, dos irmãos. Então, ele tinha esse pensamento, assim, Sim. sabe? Começou a questionar as coisas que o pai falava. O Garrett tinha um computador que ele usava para postar no Facebook e os filhos eram proibidos de usar esse computador. Mas o Israel foi criando coragem, às vezes, enquanto todos dormiam, ele ia lá e usava o computador. Começou a aprender a usar a internet, né, para descobrir mais sobre a vida fora do bunker. A sorte dele começou a mudar em 2016, quando o Garrett teve um derrame. Agora, com a saúde debilitada, o Garrett dependia muito mais dos filhos. Ele passava a maior parte do tempo em sua cama, dando ordens que todos seguiam fielmente, continuando a viver em isolamento depois de tantos anos sendo condicionados por ele. Israel foi nomeado responsável da casa por ser mais velho, e agora era ele quem tinha que organizar tudo e lidar com Joseph para trazer os mantimentos que eles precisavam. Um dia, Garrett diz que Israel tinha que ir ele mesmo pegar alguns suplementos especiais. Era a primeira oportunidade que ele tinha de fazer algo que mudassem a realidade em que eles e os irmãos viviam. Em meio às compras, Israel conseguiu adquirir escondido um smartphone que ele usava para descobrir coisas sobre o mundo exterior. Ele foi aprendendo que tudo que o pai falava era mentira. O mundo não estava acabando. As pessoas viviam vidas normais lá fora. Aos poucos, ele foi criando coragem para agir, conseguir fugir de casa e pedir ajuda para salvar os irmãos. Me lembra muito, né, a família Turpin. Sim. Deles conseguindo criar cada vez mais coragem, tendo contato, né, com o mundo exterior, que também foi o que aconteceu. Com o pai doente e acamado, os irmãos é que agiam como seus próprios carcereiros. Porque assim, gente, vocês têm que pensar que a vida deles era aquilo. Eles cresceram sendo ensinados aquilo, né? Então, eles não tinham uma perspectiva, né, do mundo real. Então, eles mesmos se policiavam e cobravam uns aos outros para que mantivessem a mesma rotina de rezas e atividades que o Garrett tinha ensinado eles, acreditando fielmente que o pai deles tinha ensinado tudo o que eles precisavam para sobreviver ao apocalipse iminente. Eles mesmos se colocavam de castigo, inclusive. Eles se castigavam quando faziam coisas erradas. Então, o Garrett, ele fez uma lavagem cerebral tão grande neles, né? Doutrinação mesmo, desde criancinha, que não precisava mais do Garrett, né? Eles mantinham eles mesmos essa estrutura aí de abuso. O Israel conseguiu fugir 2 vezes sem ser pego, que nem eu comentei no início do episódio, né? Que ele foi até o bar. Mas ele não tinha coragem de falar com ninguém nessas 2 vezes, né? Quando ele tentou uma 3ª vez, o Garrett percebeu que ele estava acordado no meio da noite e chamou ele para perto. Porque o Garrett, às vezes, porque ele estava doente, ele ficava deitado em um colchão no chão, no meio da sala deles. E aí ele viu o Israel passando, chamou ele, e o Garrett percebeu algo no bolso dele, perguntou o que era. O Israel entregou o celular, né, porque ele não via como fugir daquilo, porque, bom, é o pai dele. Ele tinha ainda essa noção, né, de que tem que obedecer o pai. Ele entregou o celular, dizendo que tinha curiosidade sobre o mundo e por isso ele usava o telefone para olhar a internet. E aí o Garrett disse que ele ia ter que ficar de castigo, né? Que o castigo para isso era dormir do lado de fora por 3 noites no frio e sem comida. E aí foi então que ele finalmente criou coragem para fugir pela 3ª vez, dessa vez, né? De uma vez por todas, e foi assim que ele entrou no bar e contou a história dele. Na delegacia para onde ele foi levado, os policiais conseguiram entrar em contato com seus irmãos mais velhos que haviam escapado anos antes. Eles contaram que tentaram várias vezes voltar para resgatar os irmãos, mas nunca conseguiram. Eles tinham medo da reação dos irmãos. Que se tentassem tirá-los à força do pai, eles ficariam com raiva e não aceitariam deixá-lo. Até para entender, né? Porque é isso, Sim. né? Os irmãos estão naquela lavagem e o medo, talvez, de se voltar contra eles, né? E também eles saíram numa situação muito precária, né? Eles não tinham dinheiro, eles, assim, tiveram que se virar basicamente do zero, né? Fugiram de casa sem nada. Então, eles não tinham nem recurso pra voltar e ir até os irmãos e, tipo, pedir ajuda. Eles tinham esse medo de que ninguém ia acreditar neles, que aconteceu uma vez com Israel. Então, sabe, de as pessoas acharem, não, vocês só fugiram de casa, a gente não vai dar atenção, são só adolescentes que fugiram.
E esse medo também, que eles sabiam que a doutrinação, né, foi muito grande, né, desde criancinha você aprender aquelas coisas, e, tipo, ia ser muito difícil eles convencerem os irmãos de que a realidade era diferente do que eles acreditavam, né? Então, eles tinham esse medo de serem rejeitados. Com o mandado de busca, os policiais foram enviados para a fazenda, ainda incrédulos de toda a história que Israel havia contado. Joseph os atendeu e eles procuraram em vão na casa, sem encontrar mais ninguém. Quando se comunicaram de volta com a delegacia, Israel deu a localização da porta escondida atrás de um armário. Foi só então que eles encontraram o esconderijo da família. Garrett foi encontrado deitado em um colchão no chão e em volta estavam 5 filhos assustados. Joseph e Garrett foram presos e os 5 jovens com idade entre 18 e 25 anos foram resgatados. E o bizarro é isso também, né? Todos grandes já, né? Já eram adultos, todos eles. Porque 9 anos naquela fazenda, né? Eles chegaram lá crianças e, assim, é uma vida inteira, né? Então, é muito, muito triste isso. Quem tinha 25 anos, na verdade, era o Israel, né? Os outros todos eram mais novos, mas todos com idade muito próximas ali, né? Sim. E tanto que tem entrevistas. O Israel, ele escreveu um livro. Eu não consegui encontrar nem em inglês esse livro dele, mas eu até pesquisei aqui, né? Inclusive o Instagram dele é maravilhoso. que eu fui até os mais antigos, né? Que as fotos antigas dele é só paisagem, né? E depois ele mostra os irmãos, né? E tal. Mas pelo menos o bom é que nesse livro ele conseguiu ser visto lá, né? Exato. Então, ele é o único dos irmãos que é mais vocal, assim mesmo, né? Então, ele fala, ele conta muito a história dele. Porque ele fala que faz parte dessa jornada de se recuperar, né? De ficar bem e tal. Então, escreveu esse livro e tudo. É o único dos irmãos, assim, que dá bastante entrevista, que tá sempre na mídia, né? Tem ele também que se chama Edino Van Dorsen, ele também fala. Isso, mas é que o Israel escreveu o livro, né? Então ele ficou mais famoso. Sim. Mas ele conta que, tipo, nem imagina, assim, a cara dos irmãos quando a polícia chegou com lanterna e coisa, porque eles acreditavam que as pessoas estavam mortas, que não tinha mais ninguém, que eles eram as últimas pessoas do mundo, sabe? Era um negócio muito horrível, assim mesmo. Então foi uma situação muito traumática para eles também, né? Essa parte de serem resgatados. Infelizmente, não tem outra saída, né? Bom, o Garrett, ele tava com 67 anos, o Joseph com 58. Se vocês passaram raiva até aqui, se preparem, porque a gente vai continuar passando raiva. Porque, a princípio, a polícia acreditou na possibilidade que o Joseph é quem tinha mantido a família em cativeiro por conta da condição que eles encontraram o Garrett, né, que estava acamado. Mas logo os depoimentos do Israel e dos outros filhos e os diários que o Garrett mantinha mostraram a verdade. Os 2 homens foram acusados de privação ilegal de liberdade, prejudicar a saúde de outras pessoas e lavagem de dinheiro, porque uma grande quantidade de dinheiro tinha sido encontrado na fazenda e não tinha origem conhecida por conta disso, essa acusação. O Garrett ficou internado em um hospital prisional, aguardando julgamento até 2021, quando a justiça holandesa decidiu abandonar o caso e retirar as acusações. Meu Deus! Essas acusações, que incluíam abuso sexual infantil contra os próprios filhos, né, quando eles eram crianças, foram retiradas por conta da condição do Garrett, cuja saúde havia deteriorado gradativamente desde o AVC. Ele já não conseguia mais levantar da cama e tinha perdido a capacidade de se comunicar, e por isso foi considerado inapto para ser julgado. E o Joseph foi condenado em 2020 a 3 anos de prisão. Só. O Israel e os 3 filhos mais velhos que tinham fugido apoiavam o julgamento do pai, né? Queriam buscar justiça e tudo que eles tinham sofrido, enquanto os filhos mais novos não queriam que o pai fosse julgado. Tanto que depois dessa decisão, o Garrett voltou a morar com os filhos mais novos e eles continuam cuidando dele, se isolando do resto do mundo, assim como eles viviam antes do seu comando. Gente, que triste. Sim, eles ainda estão presos, basicamente, nessa prisão psicológica que o Garrett criou, assim, moldando a percepção deles da realidade durante a vida inteira. Então, eles não conhecem outra vida, eles têm muito medo, né, do mundo. Então, é isso que eles sabem, eles estão cuidando dele. Eu tentei encontrar a notícia, eu acho que ele não morreu ainda, ele deve estar vivo. Tranquilamente, oxe. Vaso ruim não quebra, né? Não. Mas eu fico muito puta que ele, assim, não
não sofreu consequência nenhuma de todos esses abusos, né, que ele cometeu contra os filhos. Eu mandei até aqui no nosso grupo, gente, de apoiadores, tem um livro do outro que ele lançou também, só que... Ah, bacana. Do Edino Van Dorsen, né? Sim, que também é um dos mais velhos. E, curiosamente, eles vão participar de um reality show na Colômbia. Mas enfim. Gente! Que eles vão sobreviver na Colômbia, a família. Vai se divertir num negócio de... Ó, vê aí, amiga. Meu Deus, cara, eles estão no Survival. Survivor Family. Gente, o Edino é um dos mais velhos que fugiu antes deles irem pra fazenda. Ele tem uma vida saudável, sabe? Exato. Mas pelo que eu entendi, ele e o Israel ainda tem muito contato, né? Fazem muitas coisas juntos. E é bom ver, por exemplo, que o Israel tá tendo uma vida, né? Tipo, viajando, conhecendo e aproveitando, tudo mais. Aproveitando uma vida que eles não conseguiram, né? Exato. Só que ao mesmo tempo é isso, né, gente? A gente tem que entender que muitas vezes as amarras psicológicas são muito maiores do que qualquer amarra física, sabe? Exatamente, então, porque os outros mais novos, né, todos voltaram pra essa vida que eles já viviam antes, então é realmente um atestado de que o nosso cérebro, né, pode controlar tudo, porque é isso. Eles têm muito medo do mundo porque foram ensinados, né, e acabaram se mantendo nessa prisão que o pai construiu pra eles. Mas é isso, gente. Esse caso é horrível, mas eu já tinha ouvido falar várias vezes. Aí eu quis trazer pra vocês, porque vocês sabem como eu gosto de falar de seita. E quando envolve família, assim, é uma seita pequena, né? Envolvendo família, eu acho mais interessante, assim, da gente acompanhar realmente. Porque você acaba entendendo algumas coisas psicológicas e tal. É um meme que, na verdade, não é um meme a gente nunca sabe o que está acontecendo na casa do vizinho. Na casa dos outros. Exatamente. Exatamente, cara. Quando deu essa notícia em 2019, né? Quando começou a estourar, entrevistaram até o prefeito da cidadezinha. Gente, 4 mil habitantes. As pessoas assim... Como assim? Tinham, sabe, jovens, crianças morando lá. A gente não sabia. Eles só viam o outro cara, né? O Joseph. Tipo... E ele não conversava com ninguém, assim, ele era considerado um ermitão, porque ele tratava todo mundo mal. Não, né? E você tá falando de uma cidade do interior que nunca vivi, nunca morei no interior, gente. Mas acredito que as pessoas falam muito mais sobre o vizinho que sumiu, sobre a vizinha que não apareceu, sabe? Sim. Mais do que em São Paulo, por exemplo, né? Sim. Eles tinham teorias, assim, porque, tipo, só viam esse velho recluso lá, e daí eles ficavam fazendo piada, tipo, será que ele tá plantando droga? Será que ele, sabe, é traficante? Mas, assim, as pessoas não, sabe, teorizando besteira, assim, mas nunca ninguém ia imaginar o que tava acontecendo de verdade, né? As pessoas só faziam essas piadas porque realmente ninguém sabia o que acontecia lá, só viam ele, né, muito isolado, aparecia de vez em quando na cidade comprar coisa. Então, era assim, as pessoas realmente ficavam especulando, mas não tinham noção. Não tem como ter noção do que tá acontecendo realmente. Gente, que loucura. É isso. Então, aguardo aí mais produções a fazerem sobre este caso, porque é bem recente, né? Eu acho que é muito capaz, né, da gente ver mais produções sobre esse caso. É porque as pessoas, né, envolvidas estão abertas, né, aparentemente, pra falar sobre, então... o Israel tá sempre na mídia, enfim. Exato. É isso. Mas chocada que o outro vai participar do Survivor, gente. Pois é. Survive Your Family. Survive Your Family. Gente, mas é isso, né? Que bom. Que bom que estão bem. Exatamente. Aproveitando. Bora pros comentários, então? Bora pros comentários. Bora para os comentários, então, da Gabi Petito. A Cris comentou no nosso Instagram que na Alemanha também tem que comprar a cozinha. E aí ela pergunta, seria a herança dos alemães imigrantes do sul do Brasil? Olha, eu acho que temos aí uma teoria, hein? Temos aí uma hipótese, né? Que eu acho que realmente é isso. Gente! Esse povo veio de lá, vamos continuar fazendo o que a gente fazia lá. Eu ri muito da Ianca, que falou, quando aluguei com meu marido a casa atual, só tinha torneira na lavação. E o restante da casa estava totalmente pelado. Sem pia, sem torneira, nenhum móvel, nem chuveiro. Faltava até o registro do chuveiro.
Isso aí que tem gente que se muda e leva tudo, né? Até a lâmpada. Leva tudo. Ai, mano, sério. Ó, mais uma... a Cris comentou também no Spotify. E quer ler mais alguma, amiga? Pode ler. Tem vários comentários bons, gente. Sim. Um da Carla falando: meninas, moro em São Paulo, na Vila Formosa de aluguel. E tem uma pia grandona de granito. Bom. Mas a parte interessante, quando vierem aqui por perto, fazemos uma tour no cemitério. Na época do colegial, eu estudava perto do cemitério e ficávamos bebendo no túmulo da Débora, uma criança. Coisa de adolescente punk doida, que andava com góticos e carecas. Se tem uma menina, tem uma menina lá que é considerada santa. Vou achar o linha direta dela. Não sei se é a mesma criança. Amo vocês. Obrigada, Carla. Muito bom. Rolês que eu também já fiz, viu? Quando eu era adolescente. Sim. Já fiz dessa. Um comentário que eu até... gente, assim, normalmente a gente apaga muito hater. Mas isso daí eu até provei que o Dani escreveu. Podcast mais do mesmo. Porra, o nome do podcast é 1001 Crimes. Dani, de verdade, assim. De verdade. Só pra saber, o que você espera de um podcast que se chama 1001 Crimes? Isso aqui é novidades? Não tem aqui, não é notícia, não. Não é jornal. Jornal. Na verdade a gente fez, né, um episódio de notícias, se você quiser ir lá ouvir. Tem várias notícias. Jornal. Um jornal mais jornal. Jornal. Ai, mano, sério. Ó, a Luana, ela falou: meninas, vocês sabem que agora vocês vão ter que fazer um episódio falando dos corpos que foram encontrados durante a busca no caso da Gabi. Então, eu até pensei em colocar, mas já tava tão grande o roteiro, já tinha tanta coisa, tanta informação, que eu acabei nem... Eu acho que eu só comentei por cima, né, que nas buscas dela, pra encontrar ela, encontraram vários corpos, né, que estavam lá naquele parque e tal. Porque realmente é uma região, né, que acontecem acidentes e que também são desovados corpos, né. Mas é isso. Outros comentários que eu achei interessante era que a Cristina falando: bom dia, pessoal. Por curiosidade, a Fabi saiu do podcast. Telzinho respondeu: rolou rim e tudo. Não ouvi este episódio. É muita gente. A Mariana Bezerra comentou embaixo. Também fiquei na dúvida, Telzinho, qual foi esse episódio? Calma, Mariana. Você não vai achar o episódio daqui. Gente, não entre na pilha, pelo amor de Deus. Não rolou rinha, não teve briga, mas não. Um comentário que eu achei interessante foi da Carla Pantaleão, falando duas coisas sobre o caso. Acho que sim, os pais poderiam ser processados por obstrução de justiça e ele poderia ter sido intimado, não sei se foi, mas a van poderia ter sido apreendida para exames. Enfim, faltou empenho, né? Muito, né, gente? Eu acho que se a pessoa tá desaparecida, a van da pessoa... então, eu não lembro se eu acabei colocando... Eu acho que eu não botei no roteiro, mas a van, sim, ela foi apreendida, mas não tinha nada, assim, de provas na van, né? Não, mas eu dizendo na hora, tudo. Sabe? Porque pra mim é um maior indício que a gente tem. Né? Se eu sumo, o meu carro tá na frente da casa de alguém, pô. Sim, né? Exato. E ela continuou: e vamos exaltar o BR, porque nos Estados Unidos não tem Maria da Penha, tá? A gente vê casos e casos acontecendo e nenhum esforço específico contra a violência doméstica. Sim. E principalmente agora que a gente... Ainda bem que a gente tá dando mais luz a casos, né? Sobre feminicídios, enfim, né? E que a galera fala: meu Deus, nunca teve tanto feminicídio. Não, é que não foi tão divulgado quanto nos últimos tempos. Exato, tá tendo mais alcance, né? Isso é essencial, né? E importante também a gente sempre defender a Lei Maria da Penha, porque tá rolando uma campanha aí da extrema-direita, bolsonaristas, MBL, PL, toda essa galera aí de, né, Brasil Paralelo, fazendo documentário para tentar, né, dizer que a Maria da Penha estava errada e que... que ela agredia ele. O ex-marido dela é inocente, enfim, era uma campanha mentirosa, gente. Até eu quero fazer um episódio sobre a Maria da Penha pra gente comentar sobre isso também, mas é muito importante que a gente reforce isso, né, que é uma lei muito importante
e que precisa ser protegida, né? Não dá pra deixar recuarem os nossos direitos aí, porque foi muita luta pra conseguir. Então, quer ler mais algum, amiga? Eu tenho um e-mail pra gente. Eu vou ler da Jamara Zegward. É que agora a gente consegue ver os episódios anteriores, né? Que fica na ordem que a pessoa comentou. Eu achei interessante que ela comentou 1001 Medonhos 3, né? Que foi o primeiro do ano, né, amiga? Se eu não me engano. Sim, foi. Ela falou assim, meu Deus, eu tenho sonhos que nem esses da história da Mata de Jurema. Pra quem não ouviu, né? É bem legal, inclusive. Muito Pode boa a mandar de história. novo, viu? Que é uma história sobre ele ficar da Mata de Jurema e ter um sonho, né, muito realista. Aí ela falou assim, pelo menos uma vez por mês. Gente, Deus me livre, sonho realista, não gosto. Tipo de deitar e dormir imediatamente, entre aspas, acordar. A primeira vez foi horrível, porque eu acordei com um barulho na minha cozinha, como se tivesse alguém mexendo nas minhas panelas. Eu morava sozinha. Fui pra cozinha e não tinha ninguém, fiquei aliviada. Quando fui voltar pra cama, tinha um homem parado em pé na minha sala de estar. E aí que acordei de verdade. Esse troço é horrível demais, odeio. Nossa. Infarto. Infarto ali, ó. Na hora, o meu espírito só vai assim. Não, né? imagina, Acende. amiga. Mora sozinha, vou ali na cozinha, não tem nada, voltei. Na sala, tá ali. Aí você acorda. E aí o medo de você fazer esse caminho e olhar e tá lá mesmo, amiga, né? é isso, né? Se isso acontece no meu apartamento, ligo pro meu pai e falo, volto a morar com você. Não deu certo. Não quero mais morar sozinha. Bom, ó, eu quero ler um e-mail que me deixou muito emocionada, fiquei muito feliz. Que é da Bruna. E o e-mail dela se chama Vocês Mudaram Minha Vida. Ela fala assim: olá meninas, me chamo Bruna e já ouço vocês há algum tempo. Já maratonei todo o podcast e agora tenho que esperar os episódios semanais. Amo o podcast e a maneira que vocês contam as histórias com todo respeito às vítimas e sempre dando a opinião de vocês nos casos. Sinceramente, eu adoro ouvir sempre as opiniões tão inteligentes e justas de vocês. Pois bem, o assunto do e-mail é mesmo para dizer que vocês literalmente mudaram minha vida. Eu escutei um episódio em que no fim a Bruna fala sobre um projeto com psicólogas que atenderiam com preços que poderíamos pagar e que nos stories do Insta de vocês estaria o link do projeto Terapia Não é Luxo, feita pela Sulene. Eu rapidamente parei meu trabalho, corri para ver e fiz a inscrição. Nunca tinha feito terapia por conta dos valores. Preenchi a inscrição e na mesma semana entraram em contato comigo e foi a própria criadora do projeto, a Sulene, que eu agora carinhosamente chamo de Su. Foi daí em diante que minha vida mudou. Eu me desconstruí inteira e me reconstruí novamente. Pra vocês terem uma ideia, eu era pró-Bolsonaro. Sim, olha onde estava o meu nível, kkk. Hoje, obviamente, não sou mais essa pessoa. Sou feminista, não monogâmica, orgulhosamente de esquerda e vivo aprendendo a cada dia como lidar com minha ansiedade e depressão. Minhas crises de ansiedade praticamente pararam e sigo a cada dia entendendo o meu valor. Eu dedico isso a vocês, porque se não fosse o podcast de vocês, eu jamais encontraria a Su para me ajudar. Já estou com ela há mais de 2 anos. Eu falei para ela que enviaria o e-mail. E ela disse que vocês também mudaram a vida dela, que quando você anunciou o projeto de um dia para o outro, ela já tinha 90 inscritos. Ela segue com o projeto, que ajuda tantas pessoas. Eu moro em Portugal e aqui já indiquei o projeto para várias pessoas, para que a vida delas também possam dar esta volta linda que a minha deu. Então, obrigada, meninas, por serem tão necessárias. E sei que vocês gostam de receber fotos de gatinhos, então aqui vai umas dos meus. Ah, que lindo! O Aguiê e Ranira. Beijos, amo você. Ai, obrigada, Xará. Gente, os gatinhos. Sério. Ai, eu fico muito feliz, amor, gente. Velho. Muito obrigada, de verdade. Fico muito feliz, assim. Eu sinto, sei lá, o meu trabalho tá feito, sabe? É isso, gente. Obrigada. Ai, muito lindo. Vocês são os melhores ouvintes, gente. Sério, de verdade. Gente, de verdade, vocês são perfeitos. Vocês ajudam É tanto. isso. É verdade. Então, é isso. Vamos terminar feliz. Felizinhas. Aí, terminar no fofinho. Então, beijinhos, pessoal. Deixe seu comentário aí pra gente ler. Mande seu e-mail, sua historinha.
o e-mail no milcrimes@gmail.com, sua historinha de sobrenatural, ou de creepypasta, ou coisas assim, manda no milmedinhos@gmail.com. E apoia a gente. Estamos mais do que nunca precisando do seu apoio. Porque o Spotify está nos enrolando. É isso. Ai, por favor, gente, ó, tá insalubre, viu? Estamos com problema de monetização. Então, ó. Tá complicado, viu, galera? Estamos só no caixinha do podcast pra manter, por enquanto. Estamos só tá no bem. caixa especial. Não ainda no caixa especial, não, mas pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mas pelo amor de Deus. É isso, gente. Beijinhos. Tchau, até semana que vem. Tchau.